Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a nossa continuação sobre a aula de genética. Então, gente, olhem só. Nós vamos relembrar ali que a genética, então, é a parte da biologia que vai cuidar dos genes, né? Que vai estar estudando esses genes. E esses genes estão relacionados com aquela partezinha lá do DNA que nós já vimos no sétimo, no oitavo ano, que é lá dentro desse DNA que nós temos todas as informações necessárias para a constituição dos organismos, né? E essas informações, elas são transferidas de pai para filho, né, ao longo do tempo. E essa transferência de informações nós damos o nome de hereditariedade. Muito bem. Essas características, que no período de Mendel eram chamadas de fatores, eles podem assumir uma conotação de dominante ou recessivo. Uma característica dominante, ela vai aparecer em plantas híbridas. O que seriam plantas híbridas, né? Então, olhem só. Plantas híbridas, elas são originadas a partir de dois genitores, que seriam os pais, que possuem características puras, linhagens puras, mas que são diferentes, certo? E eles vão manifestar características diferentes das dos pais, certo? Eu já vou entrar ali nos trabalhos de Mendel e vocês vão entender um pouquinho melhor o que seriam plantas híbridas. E as características recessivas, elas existem no indivíduo, mas elas não se manifestam. Vocês vão ver ao longo do estudo de genética quando que essas características elas podem se manifestar, certo? Muito bem, então vamos lá. Dando continuidade aqui, nós vamos para o trabalho de Mendel. Falei para vocês ali das plantas híbridas. O que seriam essas plantas híbridas, então? Percebam aqui que no momento que ele realizou o seu experimento, ele elencou 7 características como principais, certo? E ele denominou essas características como dominantes ou recessivas, certo? Então, nós temos duas informações bem importantes aí. Percebam que o seu experimento, ele realizou fazendo essa polinização com um pincel. Gente, quando eu falo de planta híbrida, é aquela planta em que houve interferência humana para que novas plantas fossem geradas. Quando nós falamos em variedades, elas são originadas a partir do processo de polinização natural. Então, são aquelas polinizações que ocorrem a partir dos insetos, dos animais, do vento e que vai acontecer naturalmente, sem a nossa interferência. Nesse caso aqui, percebam, ele pegou o pólen, a parte masculina dessa flor e lançou na parte feminina dessa outra flor. Então, olhem só, ele pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes. Vejam só, duas características diferentes. Ele precisava saber o que iria acontecer. Então, toda vez que nós temos plantas híbridas, são plantas onde o processo de fecundação, o processo de polinização, teve algum tipo de interferência, certo? Muito bem. Essa geração que ele criou a partir desse experimento aqui, nós chamamos de parental, que é a primeira geração, certo? Os frutos dessa primeira geração é chamado de geração F1. Vocês têm aqui, ó, geração F1. Desse cruzamento entre ervilhas verdes e ervilhas amarelas, gerou novas plantas e todas essas plantas tiveram características como de sementes amarelas. O que Mendel fez? Ele deixou que essas plantas geradas se autofecundassem, certo? Então, ele não interferiu no processo. E daí o que aconteceu?
nasceram apenas sementes amarelas, somente ervilhas amarelas. Então, relembrando, geração parental eu tinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Geração F1, sementes amarelas, ervilhas amarelas, certo? Na geração F2, que seriam as filhas de F1, o que aconteceu? F1 sofreu autofecundação e F2 trouxe os fatores cor de semente amarela e verde. Vocês conseguiram entender? Então, olhem só. Nós vamos pegar esse resumo aqui e vamos transferir para esse quadro. Então, quando eu falo característica da geração F1, foi o cruzamento entre ervilhas verdes e amarelas. Qual é a característica que foi apresentada aqui em F1? Todas as ervilhas, todas as sementes eram amarelas. Como que ocorreu o cruzamento de F1? A partir da autofecundação. E quais foram as características das filhas de F1, ou seja, da geração F2? Na sua grande maioria, nós tivemos o aparecimento de ervilhas amarelas e ainda uma pequena porcentagem de ervilhas verdes. Mas as duas características em F2 apareceram, que eram tais como a geração parental. Olha só aqui, ó, fecundação de sementes amarelas com sementes verdes. Então, quer dizer que tem algumas características que foram perpetuando aqui, ficaram armazenadas nessas plantinhas aqui, certo? Na letra B, olhem só, na contagem das plantas da geração F2, Mendel encontrou 6.022 com sementes amarelas e 2.001 com sementes verdes, num total de 8.023 plantas. Qual a proporção entre plantas com sementes amarelas e verdes? Eu percebi aí ao longo das aulas que vocês estão estudando, que vocês estão vendo o assunto de proporção. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar esse conceito e vamos trabalhar o quê? Vamos pegar essa quantidade de sementes amarelas e vamos dividir pelo total. Fazendo essa conta, vocês vão ter um valor lá 0,757 aproximadamente, 747 e vem uma dízima aí, certo? Se vocês pegarem esse valor e multiplicarem por 100, vocês conseguem tirar um percentual. Qual é a porcentagem de sementes amarelas? Se vocês fizerem a mesma coisa com as sementes verdes, 2001 dividido por 8.023 plantas, vocês vão ter também um valor de proporção e vocês vão conseguir dizer qual é a proporção, se é 3 para 1, se é 3 para 2, se é 2 para 2, qual é a proporção estabelecida entre as sementes produzidas com o total de sementes, certo? Muito bem. Dentro dessa mesma ideia, vocês vão lá na página da atividade do Em Casa. E aqui na página do Em Casa, o exercício número 2, ó, em casa, exercício número 2, vocês vão fazer a mesma coisa do que aquela letra B, certo? Então, nós temos aqui o cruzamento. Então, tá aqui, ó, todas as 7 características de Mendel. E daí ele passou para nós qual foi a quantidade da geração F2. E nós vamos colocar a proporção aqui do ladinho. Vocês podem fazer fazendo a somatória aqui de tudo e daí fazendo as divisões, né, pelo total que vocês encontraram. E daí aqui ao lado vocês vão fazendo a proporção. Do mesmo jeito.
3 para 1, 2 para 1, 2 para 2, dependendo da quantidade do valor que vocês estiverem encontrando, tá bom? Então, essa é a atividade que vocês terão que fazer daí na sequência. Até a próxima, gente. Beijo grande. Tchau!